Oi, gente. Eu me chamo Cristiele. O meu nome é Juan. Oi, gente, meu nome é Renan. Oi, meu nome é Rian. Oi, gente, meu nome é Júlia. Oi, gente, meu nome é Yasmin. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a periodontite e as espécies reativas de oxigênio. Bom, falando um pouquinho mais de periodontite, ela é uma doença inflamatória crônica que acomete os tecidos de suporte dental, assim como a gengiva, o ligamento periodontal e o osso alveolar, levando a sintomas como sangramento, inchaço, mau hálito e, em casos mais avançados, pode causar a perda dentária. Geralmente, antes de ocorrer de fato a periodontite, ela vai se iniciar como gengivite e, se não tratada, vai progredir quando o biofilme dental não é controlado. Ela não é causada apenas pela presença de um foco bacteriano em si, mas sim pela resposta inflamatória do próprio hospedeiro. É uma das principais causas de perda dentária e tem relação bidirecional com doenças sistêmicas, a fim de exemplo, doenças cardiovasculares e diabetes. Bom, falando agora do conceito e da etiologia da periodontite, essa patologia em questão, ela tem uma etiologia complexa e multifatorial, sendo o biofilme dental, ou seja, aquela placa bacteriana, seu principal agente precursor. O acúmulo de biofilme polimicrobiano, ou seja, é meio que uma comunidade que se tem uma ação simultânea de múltiplos micro-organismos, tais como vírus, bactérias, fungos e ou parasitas, que vão evocar uma resposta imune persistente do hospedeiro, de difícil tratamento. Espécies bacterianas, como as Porphyromonas gengivalis, o Treponema denticola e a Thnerella fossitia, estão elevadas em pacientes com periodontite e correlacionadas com a perda da inserção do periodonto. A destruição do periodonto é causada pelas células de defesa do próprio hospedeiro em sua tentativa de se proteger contra a invasão bacteriana. A periodontite é uma inflamação crônica que afeta os tecidos de sustentação do dente, como o ligamento periodontal e o osso alveolar, causado principalmente pelo acúmulo de placa bacteriana. Essas bactérias liberam toxinas que são reconhecidas pela resposta imune inata, que é a primeira linha de defesa do nosso organismo. Logo no início, o epitélio gengival atua como uma barreira protetora e também como sensor. Quando ele detecta a presença de micro-organismos, começam a liberar substâncias químicas como a interleucina 8, que atraem neutrófilos para o local da infecção. Os neutrófilos são as principais células da imunidade inata na gengiva. Elas tentam eliminar as bactérias por meio da fagocitose e da produção de espécies reativas de oxigênio. Essas moléculas são radicais livres, como o peróxido de hidrogênio, o superóxido e o radical hidroxila, produzidos por uma enzima chamada NADPH oxidase. Em quantidades normais, as espécies reativas de oxigênio, os zeros, são essenciais para destruir micro-organismos e proteger o tecido. Mas quando a produção é exagerada, como ocorre na periodontite, ocorre um desequilíbrio entre as substâncias oxidantes e as defesas antioxidantes. E isso gera o chamado estresse oxidativo. Esse excesso de eros acaba danificando as próprias células do hospedeiro, oxidando proteínas, lipídios e DNA. Além disso, essas moléculas ativam enzimas chamadas metaloproteinases, ou MPPS, que degradam o colágeno e a matriz extracelular do ligamento periodontal. Os macrófagos também participam liberando citotoxinas inflamatórias, como TNF-alfa, IL-1, beta e IL-6, que amplificam a inflamação e estimulam a diferenciação de osteoclastos, levando à reabsorção óssea. Com o passar do tempo, o recrutamento contínuo de neutrófilos e a produção excessiva dessas substâncias transformam a inflamação local em um processo crônico, que destrói progressivamente o tecido de sustentação do dente. Então, a resposta imune inata é essencial para proteger contra as bactérias, mas quando desregulada, ela mesmo passa a causar dano tecidual. Por isso, além do tratamento mecânico para remover a placa, também se discute o uso de terapias que modulam a resposta do hospedeiro, como antioxidantes e inibidores de MPPS, para tentar controlar o estresse oxidativo e preservar o tecido periodontal.
Vimos que a primeira linha de defesa, a imunidade inata, age imediatamente com células como neutrófilos e macrófagos, tentando controlar a invasão bacteriana. Porém, quando há persistência do biofilme, o sistema entra em um novo estágio, onde a resposta imune adaptativa é ativada. É nesse momento que o combate se torna mais específico, mas infelizmente também mais destrutivo para os tecidos periodontais. Observe a complexidade que se instala. As células apresentadoras de antígeno, estimuladas pela inflamação inata, migram para os linfonodos e treinam linfócitos T e linfócitos B, a essência da imunidade adaptativa. Os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos e começam a produzir anticorpos específicos contra essas bactérias. Como podemos ver nessa ilustração, a chave dessa resposta adaptativa reside nos linfócitos T. As células dendríticas de Langerhans absorvem o material microbiano e o levam para o tecido linfóide para a apresentação aos linfócitos. A partir daí, a chave é a diferenciação dos linfócitos T. Eles se diferenciam em subgrupos com perfis de citocinas distintos, TH1 e TH2. O que define a progressão da periodontite é o desequilíbrio entre os perfis que eles podem assumir. As células TH1 com um perfil destrutivo são as que estão envolvidas na destruição óssea. Elas produzem citocinas inflamatórias, que são participantes ativas na destruição dos tecidos. As principais citocinas TH1 incluem o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1 e interleucina 6. A persistência dessas citocinas pró-inflamatórias é o grande motor da periodontite crônica, pois elas contribuem para a degradação do tecido conjuntivo e recrutamento e ativação dos osteoclastos. Já as células TH2, com perfil regulador em contrapartida, produzem citocinas anti-inflamatórias. As citocinas-chave aqui incluem a interleucina 4 e interleucina 10. A interleucina 10 é crucial pois é produzida por células T e B e regula negativamente as citocinas pró-inflamatórias. Além disso, a interleucina 10 atua como inibidora de RANKL. Níveis baixos de interleucina 10 resultam em um antagonismo insuficiente de citocinas pró-inflamatórias e colagenases, o que pode afetar diretamente doenças causadas pela perda óssea, como a periodontite. É fundamental entender que a persistência dessas citocinas é o grande motor da periodontite crônica. Elas não só combatem os patógenos, mas são as principais responsáveis por ativar os osteoclastos, as células que absorvem o osso alveolar, levando à perda de suporte dentário. Portanto, na periodontite, a resposta imune, tanto inata quanto adaptativa, é fundamental. Mas quando essa resposta se torna desregulada e crônica, impulsionada pelo excesso de citocinas e pelo estresse oxidativo, ela se volta contra o próprio organismo. O que era para ser proteção acaba se tornando a principal causa da destruição tecidual e da perda óssea alveolar. E agora eu vou falar para vocês sobre como o estresse oxidativo e os mediadores inflamatórios contribuem para a destruição tecidual na periodontite. Bom, como já foi dito antes, o estresse oxidativo acontece quando a produção de espécies reativas de oxigênio é maior do que a capacidade de defesa do organismo. No periodonto, nós temos sistemas antioxidantes naturais, como a glutationa, a catalase e a superóxido dismutase, que servem para neutralizar essas moléculas. Mas, durante a periodontite, há uma ativação exagerada dos neutrófilos e uma liberação excessiva de espécies reativas de oxigênio. Esses mecanismos de defesa não conseguem conter tudo, e o excesso acaba danificando proteínas, lipídios e o DNA das células do tecido conjuntivo e do ligamento periodontal. Esse processo contribui diretamente para a destruição do tecido mole, principalmente pela ativação das metabaloproteinases, ou MMPs, que degradam colágeno e outros componentes da matriz celular. Na periodontite, vai haver então um desequilíbrio entre as MMPs e seus inibidores, os TIMPs, e isso leva à perda de inserção e à formação de bolsas periodontais. Além disso, outro ponto importante é a perda óssea, que é regulada pelo eixo RANKL-OPG. O RANKL é produzido por osteoblastos e células T ativadas e estimula a formação de osteoclastos, que são as células responsáveis pela reabsorção óssea. Já o OPG tem um papel contrário. Ele inibe essa ligação e protege o tecido ósseo. Durante a inflamação crônica, como a periodontite, citocinas como a TNF-alfa, a IL-1 beta e a IL-17 aumentam a produção de RANKL.
e reduzem a de OPG. Isso desequilibra o processo de remodelação óssea, favorecendo então a reabsorção e a perda progressiva do osso alveolar. Dessa forma, é possível notar que na periodontite, o estresse oxidativo e as MBPs são responsáveis pela destruição do tecido mole, enquanto o desequilíbrio no eixo Rank-L-OPG leva à perda óssea. Esses mecanismos juntos explicam a progressão da doença e mostram a importância de controlar tanto a inflamação quanto o estresse oxidativo no tratamento periodontal. Agora falando sobre a progressão da periodontite, o processo inflamatório ele se torna crônico e o sistema imunológico começa a causar mais danos do que proteção. Com a persistência do biofilme bacteriano, há um recrutamento contínuo de neutrófilos e liberação de espécies reativas de oxigênio. Em condições normais, o organismo possui sistemas antioxidantes, como a glutationa, a catalase e a superóxido dismutase, que neutralizam essas moléculas. Porém, na periodontite, a produção de radicais livres é muito maior do que a capacidade de defesa, levando ao estresse oxidativo. Esse estresse causa danos às células do ligamento periodontal, às proteínas e à matriz extracelular, além de ativar enzimas chamadas metaloproteinases, responsáveis pela degradação do colágeno. Com o tempo, isso leva à perda de inserção e à destruição do osso alveolar. Esse processo também é influenciado por um desequilíbrio entre as moléculas Rank-L e OPG. O Rank-L estimula a diferenciação dos osteoclastos, que reabsorvem o osso, enquanto a osteoprotegerina age como um receptor isca, bloqueando o Rank-L e impedindo essa reabsorção. Na periodontite, há justamente um aumento do Rank-L e uma redução da OPG, o que acelera ainda mais a perda óssea. Em relação ao tratamento e manejo, o primeiro passo continua sendo o controle do biofilme bacteriano, que é feito por meio da remoção mecânica, como raspagens e alisamento radicular. Esse procedimento é fundamental para eliminar o estímulo inicial da inflamação. Mas hoje se sabe que apenas controlar as bactérias não é o suficiente, já que boa parte do dano vem justamente da resposta inflamatória exagerada do próprio organismo. Por isso, uma das abordagens mais atuais é a modulação da resposta do hospedeiro, ou seja, controlar a inflamação e o estresse oxidativo sem prejudicar a defesa natural contra micro-organismos. Entre as estratégias estudadas estão o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que reduzem a produção de prostaglandina e, consequentemente, a reabsorção óssea. Os inibidores de metaloproteinases de matriz, como a doxicilina em baixa dose, ajudam a preservar o colágeno e pode ser usado como tratamento adjuvante. Além disso, existe um grande interesse em terapias antioxidantes, como complemento ao tratamento convencional. Elas visam restaurar o equilíbrio entre a produção de radicais livres e a defesa antioxidante, reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação persistente.